Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Esse é o nosso primeiro encontro de hoje. Vamos falar aí sobre tarifaço americano. Pois é, pessoal, está chegando aí o dia D, a hora H. Vamos saber o que vai acontecer de verdade. Dia 1º de agosto é o dia prometido aí pelos Estados Unidos através do governo Donald Trump. O tarifaço que vai afetar vários países pelo mundo. O Brasil vai ser o mais afetado nessa rodada, né, pessoal? E vai ter 50% aí, vai ser taxado, né, pessoal? Vamos aqui ao site do G1. Trump diz que tarifa global ficará entre 15% e 20%. Taxa de 50% ao Brasil é mais que o dobro. Republicano também comentou sobre a China, indicando que adoraria ver o gigante asiático abrir seus mercados para produtos americanos. O governo brasileiro se queixou de portas fechadas para negociação. Vamos lá ver o que diz o site aqui do G1 a respeito desse assunto, né, pessoal? Ontem houve reunião entre o presidente Donald Trump e a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, e o pessoal não gostou muito do que aconteceu, não. Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje, segunda-feira, dia 28, que espera aplicar tarifas de entre 15% e 20% aos parceiros comerciais que não firmarem acordo comercial com Washington. Caso a previsão se confirme, o Brasil será submetido a uma tarifa de mais que o dobro da aplicada ao restante do mundo, já que os produtos brasileiros estão sujeitos a uma taxa de 50% imposta por Trump. A tarifa mundial ficaria em algum lugar na faixa de 15% a 20%, afirmou Trump em entrevista a jornalistas. Trump também falou sobre a China, manifestando o desejo de que o país asiático abra seus mercados aos produtos dos Estados Unidos. Dá para entender, né, galera? Concluímos o acordo com a Indonésia e eles abriram o mercado para nós. O Japão também liberou a entrada dos nossos carros e do nosso arroz. As Filipinas fizeram o mesmo. E eu adoraria ver a China seguir esse caminho. Estamos negociando com eles nesse momento, afirmou Donald Trump. As principais autoridades econômicas dos Estados Unidos e da China retomaram nesta segunda-feira, hoje, dia 28, em Estocolmo, as negociações para tentar resolver disputas comerciais de longa data entre as duas maiores economias do mundo. Vamos ver o que vai acontecer, né, pessoal? O objetivo da conversa é prorrogar a trégua tarifária por mais 3 meses, segundo informações da agência Reuters. A China tem até 12 de agosto para firmar um tratado tarifário duradouro com o governo Trump. O prazo foi definido após acordos preliminares entre Pequim e Washington em maio e junho desse ano, né, pessoal, que buscavam encerrar semanas de escaladas tarifárias e disputas envolvendo minerais e terras raras. Sem um acordo, as cadeias globais de suprimento podem enfrentar nova turbulência, com tarifas dos Estados Unidos voltando a patamares dos 3 dígitos, o que equivaleria a um embargo comercial bilateral. Conversas com a China. As negociações em Estocolmo acontecem após o maior acordo comercial já firmado por Trump com a União Europeia neste domingo, ontem, dia 27, pessoal, que estabeleceu uma tarifa de 15% sobre a maioria das exportações do bloco para os Estados Unidos, incluindo aí automóveis. O acordo com a União Europeia tem garantia de 600 bilhões de dólares em investimentos europeus nos Estados Unidos. O acordo representa um avanço significativo na política tarifária, segundo aí, né, o site aqui está falando. Não concordo, mas tudo bem. Mas o trato precisa ser validado pelos países membros e líderes europeus já contestam a base do acordo. Então, na verdade, esse acordo ainda não está existente na prática, né? Houve uma conversa entre Donald Trump e Ursula von der Leyen, mas na prática o acordo ainda não foi assinado, né, pessoal? Então tudo pode acontecer. Nas últimas semanas, Trump anunciou tratados com Reino Unido, Indonésia, Filipinas, Vietnã e Japão. Com os japoneses, o acerto prevê investimentos de 550 bilhões de dólares e a aplicação de tarifas recíprocas de 15%. Não se espera um avanço de semelhança nas negociações entre Estados Unidos e China, mas analistas acreditam que é provável uma nova prorrogação de 90 dias de trégua tarifária e do controle de exportações firmados em meados de maio. A prorrogação evitaria uma nova escalada nas tensões e abriria um caminho para o planejamento de uma possível reunião entre Trump e o presidente Xi Jinping no fim de outubro ou início de novembro. Um porta-voz do Tesouro dos Estados Unidos não comentou uma reportagem do jornal South China Morning Post, que citava fontes anônimas afirmando que os dois países evitariam impor novas tarifas ou medidas que pudessem intensificar a guerra comercial pelos próximos 90 dias.
O governo Trump se prepara para impor nas próximas semanas novas tarifas setoriais contra a China, incluindo sobre semicondutores, produtores farmacêuticos e outros itens. Estamos muito próximos de um acordo com a China. Nós realmente fizemos uma espécie de acordo com a China, mas vamos ver né, no que isso vai desenrolar, disse Trump a repórteres ontem, domingo, dia 27. O jornal britânico Financial Times informou hoje, segunda-feira, dia 28, que os Estados Unidos suspenderam restrições às exportações de tecnologia da China, com o objetivo de não prejudicar as negociações comerciais. Segundo o jornal, o Departamento de Indústria e Segurança do Departamento de Comércio, responsável pelos controles de exportação, foi orientado a evitar medidas mais rígidas contra a China. A informação teria sido confirmada por fontes atuais e ex-funcionários. A Reuters informou que não conseguiu verificar a reportagem de forma independente. A Casa Branca e o Departamento de Comércio não responderam os pedidos de comentário. Brasil ignorado. Por decisão de Trump, o Brasil estará sujeito a tarifa de 50% aí a partir do dia 1º de agosto, né, pessoal? Deixa eu fechar aqui, está subindo as notificações, aí atrapalha um pouquinho da gente ler aqui, né, mas vamos que vamos, né, pessoal? O trabalho não pode parar, né? A gente vai fechando aqui as janelinhas, vamos lá. No dia 1º de agosto, durante a semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se queixou da falta de disposição do presidente Donald Trump para negociar. Ontem, domingo, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior informou que o governo vem buscando negociação desde o anúncio das medidas com base em diálogo, né, pessoal? E sem qualquer contaminação política ou ideológica. Reiteramos que a soberania do Brasil e o Estado Democrático de Direito são inegociáveis. No entanto, o governo brasileiro continuará a seguir aberto ao debate das questões comerciais em postura que já é clara também para o governo norte-americano. Aí declarou, né, pessoal, o MDIC, né, pessoal, o Ministério do Desenvolvimento, a nota à imprensa. Como mostrou o G1 no sábado, especialistas afirmaram que os canais de comunicação entre Brasil e Estados Unidos de fato não são eficazes. O que mantém as negociações travadas para eles, um dos grandes obstáculos, é a política comercial americana, que tem sido moldada por um forte viés geopolítico sob Trump. Fato, né? Na prática, as decisões tarifárias partem diretamente da cúpula da gestão do republicano, ofuscando, por exemplo, as equipes técnicas da diplomacia e do escritório de representantes do comércio dos Estados Unidos, tornando a negociação ainda mais difícil. Além disso, há outros interesses envolvidos, como a disputa por influência com a China na América do Sul, afirma o coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da USP, Albert Pfizer. Nesta semana também veio à tona o interesse dos Estados Unidos nas terras raras brasileiras, pessoal. Exatamente, né? É disso que estamos falando, né? Bolsas na Europa vão perder a força, né, pessoal? No dia de hoje, após a conversa de ontem de Ursula von der Leyen com Donald Trump, né, pessoal? E a gente vai acompanhando a situação aqui no Brasil. Atenção ao dólar, fechou no dia de hoje R$ 5,59, né, pessoal? A bolsa aí fechou em baixa de menos 1,16. O Ibovespa, a principal bolsa de valores aqui no Brasil, né, em São Paulo, fechou em baixa aí, né, pessoal? E o dólar a 5,59. E bolsas na Europa perdem força e fecham em queda, assim como aqui no Brasil. Na Europa também fechou em queda após o acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia. Ontem, domingo, Donald Trump informou que os produtos europeus passarão a ser taxados em 15% e não mais em 30%, como havia sido anunciado. Parece bom, só que não, né? Os índices acionários europeus perderam a força vista no início do pregão e fecharam majoritariamente em queda nesta segunda-feira, hoje dia 28. As atenções ficaram voltadas para o acordo fechado entre os Estados Unidos e a União Europeia, anunciado por Trump ontem, domingo, dia 27. O tratado entre o bloco e o governo norte-americano dividiu opiniões entre líderes europeus. Como estou falando, né, pessoal? Na prática, esse acordo ainda não foi fechado, né? Houve um acordo informal entre a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente norte-americano. Né? Na prática, ainda não foi fechado, porque precisa dos outros líderes, né? Da concordância de todos os líderes, né, da União Europeia, né? O tratado entre o bloco e o governo norte-americano dividiu opiniões, como falamos, né, entre líderes europeus, enquanto alguns viram o acordo firmado antes do prazo final como algo positivo,
Outros entenderam que a Comissão Europeia havia cedido à pressão de Trump. Com isso, o índice PAN europeu 600 fechou em queda de 0,24%, estoque 600. Vamos ver o desempenho das principais bolsas na Europa, pessoal. Segundo a Bloomberg, o DAX da Alemanha caiu 1,02%, CAC 40 da França recuou 0,43%, FTSE 100 do Reino Unido caiu 0,43%, FTSE MIB da Itália subiu 0,01%, IBEX 35 da Espanha teve perda de 0,12%, PSI 20 de Portugal cai 0,44%, pessoal. E o acordo? O acordo entre Estados Unidos e União Europeia era amplamente esperado pelos investidores. Após meses de negociação, o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou no último domingo um novo tratado com o bloco europeu. Segundo o republicano, os produtos europeus passaram a ser taxados em 15% e não mais em 30%, como havia sido anunciado. A nova tarifa também se aplica a automóveis, semicondutores, produtos farmacêuticos. Já o aço e o alumínio seguem sobre taxa de 50%. Trump se reuniu com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na Escócia. Segundo ele, a União Europeia também investirá 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos e firmará acordos para a compra de energia e equipamentos militares norte-americanos. Entenda os principais pontos do acordo entre União Europeia e Estados Unidos. Pessoal, vamos lá. Produtos europeus vão ser taxados em 15% e não mais em 30%, como Trump havia anunciado. A União Europeia vai investir 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos. O bloco europeu vai firmar acordos para a compra de energia e de equipamentos militares dos Estados Unidos. Ursula von der Leyen afirmou que a União Europeia vai substituir o gás e o petróleo comprados da Rússia por gás, petróleo e combustível dos Estados Unidos. Senão vai dar bom. Tarifa zero. Para produtos considerados estratégicos, como aeronaves e peças e alguns produtos químicos e medicamentos genéricos, a tarifa zero. Bebidas alcoólicas ficaram de fora da decisão sobre a tarifa zero. Além disso, segundo autoridades da União Europeia, disseram a Reuters, hoje, segunda-feira, o bloco europeu concordou em reduzir suas taxas de importação de automóveis para 2,5% como parte do acordo comercial. As discussões sobre uma eventual isenção tarifária para os setores de vinho e bebidas alcoólicas, por sua vez, continuam. Em 2024, o déficit comercial dos Estados Unidos em relação à União Europeia atingiu 235 bilhões de dólares. A União Europeia argumenta que os Estados Unidos têm superávit em serviços, o que compensaria parcialmente esse desequilíbrio. Opiniões mistas entre líderes europeus. O acordo entre União Europeia e Estados Unidos dividiu opiniões entre os líderes do bloco europeu. Nesta segunda-feira, o primeiro-ministro francês François Bayrou indicou que a Europa pode ter um período sombrio à frente. É um dia sombrio, quando uma aliança de povos livres, reunidos para afirmar seus valores comuns e defender seus interesses comuns, se resignar à submissão, afirmou aí, dizendo que a Europa está se submetendo aos Estados Unidos. O tratado também não agradou o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, que afirmou que Trump devorou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Isso não é um acordo. Trump devorou von der Leyen no café da manhã. Foi isso que aconteceu. E nós esperávamos que isso acontecesse, já que o presidente dos Estados Unidos é um peso pesado quando se trata de negociações, enquanto a presidente é um peso pena, disse aí, o presidente aí, pessoal, Viktor Orbán, bastante aí contundente na fala dele, Já os líderes da Espanha, da Alemanha e da Itália afirmaram que o acordo pode trazer um pouco de certeza para o futuro do bloco, mas não se mostraram entusiasmados com o tratado. O acordo com sua tarifa básica de 15% certamente é algo que nos desafiará, mas o lado bom é que ele traz certeza, disse a ministra da Economia da Alemanha, Catherine Reis. Já o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse que valorizava os esforços da Comissão Europeia e a atitude construtiva e negociadora de von der Leyen. De qualquer forma, apoia este acordo comercial, mas sem qualquer entusiasmo, completou aí o primeiro-ministro espanhol, pessoal? Vamos falar agora que vamos para uma entrevista aqui no site do UOL, pessoal. Mas antes disso, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, pessoal? Deixe também o seu precioso like, o seu comentário, que é extremamente importante para nós. Queremos saber o que você pensa a respeito desse assunto. Quero também te pedir para não se esquecer de deixar o seu like, o seu comentário. Vou aqui
pedir para vocês, né, vou estar aqui falando, reafirmando, né, pessoal, esse pedido, porque assim o YouTube ele reconhece que os nossos conteúdos contêm relevância e indica para quem não é inscrito no canal. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Muito obrigada a você, meu amigo e minha amiga, que já acredita no nosso trabalho, que já está aqui conosco, já se inscreveu, já deu seu like, já deu seu comentário, já compartilhou nossos conteúdos. Você que chegou aqui pela primeira vez, quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Fique à vontade a cada dia de vocês e sigam-nos nas redes sociais, sim. Tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. E vamos aqui a uma entrevista no site da UOL, né, pessoal? Trump quer devorar a espinha do Brasil com tarifaço, disse um ex-chanceler, pessoal. Donald Trump deseja enfraquecer o Brasil com tarifaço para aumentar a influência dos Estados Unidos na América Latina, afirmou Aloysio Nunes, que foi ministro de Relações Exteriores do governo de Michel Temer, em entrevista à edição de hoje do UOL News. Eu tive uma experiência ainda que limitada com o aumento de tarifas de importação de produtos siderúrgicos. No primeiro mandato dele, de Trump, ele impôs uma tarifa de 25%. Naquele momento, fizemos algo que o governo brasileiro está tentando agora, colocar em contato empresários americanos e brasileiros e tentar uma pressão política conjunta. Não conseguimos eliminar as tarifas, mas cotas de exportação mais baixas. Isso foi no primeiro governo de Trump, quando a conjuntura política que o cercava era muito diferente da de hoje. Havia um mínimo de racionalidade política e econômica, algo que não está hoje, não está acontecendo no dia de hoje com a autocracia personalizada em Trump. Tudo passa no salão oval, nada fora dele. A situação agora é diferente. Há um componente político que afeta bastante o Brasil e a União Europeia. Trump nunca escondeu seu desprezo pela União Europeia e o desejo de enfraquecê-la politicamente. Ele tem esse mesmo desejo em relação ao Brasil. E não só o caso de Bolsonaro, que foi colocado em primeiro plano, né, pessoal? Isso é só um pano de fundo para o que ele realmente quer, né? O que está por trás disso, né? Ele quer enfraquecer uma política independente naquilo que considera como seu quintal, dada a relevância econômica do Brasil e com forte presença internacional. Não podemos aceitar isso. Há um componente político que vai além do apreço dele, real ou fictício, ao Bolsonaro. Trump quer quebrar a espinha do Brasil. Essa é a verdade, disse aí o Aloysio, o ex-chanceler, né? Nunes comparou a ação de Trump a de um mafioso e lamentou que esta prática se mostre bem sucedida para o presidente dos Estados Unidos. Trump age como mafioso que quer comprar uma loja de alguém que não está querendo ceder ao preço que ele oferece. Ele joga uma bomba e depois disso, vamos negociar para tentar obter um preço menor. É o que aconteceu agora com a Europa, né? Assim como o Viktor Orbán, a crítica contundente, né? A mesma análise aí do chanceler, né? O fato que ele tem conseguido ganhar essa guerra comercial com esse método de chantagem, um a um. Os países que são alvo dele estão chegando a fazer um acordo que tentam preservar os seus dedos quando os anéis já foram embora. Ao UOL News, né, pessoal, aí, foi ao ar no dia de hoje. Esse é o conteúdo, né, que trouxemos aqui para vocês, aí, fechando com a entrevista aí do Aloysio, o ex-chanceler, ao UOL News. A verdade é essa, né, pessoal, que o pano de fundo de tudo isso não é o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi usado apenas aí como uma desculpa do ex-presidente, do atual presidente, né, Donald Trump, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na verdade, ele foi usado aí como desculpa para o Donald Trump tentar interferir aqui no Brasil. E a verdade é essa. A verdade é BRICS, desdolarização, terras raras e a perca da influência dos Estados Unidos aqui na América Latina. E a ascensão da China, né? O medo da ascensão na China, da China tirar a hegemonia americana dos Estados Unidos, né? Na verdade, nós também somos americanos, né, pessoal? Só que sul-americanos, né? E a perca, né, da hegemonia norte-americana aqui na América Latina. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Por aí, disso que estamos falando, né? Vamos continuar acompanhando a situação. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço até o nosso próximo conteúdo. Não se esqueça, pessoal. Fique conosco, porque aqui você sabe. Será sempre uma questão de justiça. Obrigada.